Oi, turma. Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Ainda na continuação do capítulo 17, ampliando o campo de trabalho. Hoje eu acho que já é a parte 3, né? Bora lá, continuação da leitura. Longe vão, na escala do tempo, essas loucuras, cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Ou seja, todo o erro do passado ainda temos hoje no nosso presente de uma forma diferente, né? Ressumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade quando contrariados, de repúdio quando não aceitos, de ressentimento por falta da sua afeição. E acreditamos ainda, infelizmente, ser esse o melhor comportamento. Ou seja, os erros do passado da ignorância ainda se manifestam nos dias de hoje. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis, e ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. Então, alguns sofrimentos de hoje são resultados dos erros nossos do passado, né? Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam do mal, cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizam as definições. Enquanto o amor utiliza da paciência que educa, da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia das paixões venenosas que envelhece o ódio, filho do despeito e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência em vãs tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da iniquidade investem sem relutância contra todos quantos se afeiçoam ao dever e à edificação do progresso, procurando vencê-los em qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos a que nos entregamos no passado? É compreensível, portanto, que sejamos alvos que desejam atingir em razão do mal que lhes fizemos quando tivemos ensejo de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demoravam. Os seus sentimentos inamistosos defluem dos ressentimentos que mantêm desde aqueles já recuados tempos, embora ainda vivos nas carnes das suas almas que anelam por esforço e paz, que não têm ideia sequer, pensando que ela virá após atenderem à sede de vingança a que se entregam. Novamente fez um silêncio rápido e oportuno, dando-nos ensejo de acompanhar os seus raciocínios ricos de informações, dando curso à tese que nos fascinava. Recordamo-nos das informações históricas asseverando que Cristóvão Colombo conseguiu o auxílio da corte espanhola quando reis católicos da Dona Isabel I e de Castela e Dom Fernando II de Aragão se encontravam felizes por haverem expulsado da Espanha os mouros que lhes tomaram parte do país no passado, desde o século VII que se ensaiava o que ficou denominado como a Reconquista, graças à qual cristãos e muçulmanos se entregavam a guerras perversas e contínuas. No fim do século XV, porém, 1492, as lutas sangrentas travadas especialmente em Córdoba e Granada, últimos bastidões dos invasores, raiaram pela crueldade dos vencedores. Lares e vidas foram destroçados, santuários de fé e educandários religiosos foram praticamente destruídos, e a fúria da Malta, ensandecida após incendiar as cidades e perseguir os sobreviventes, hasteou a bandeira da vitória, onde antes tremulava a muçulmana. Expulsos também os judeus às suas sinagogas, seus lares, foram destruídos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro, a fim de poderem permanecer depois da apostasia das doutrinas a que se vinculavam anteriormente, mudando os antigos nomes para aqueles que seriam denominados como cristãos. Firmamos convênios com Portugal para a transferência de muitos deles para as terras lusas,
onde foram aprisionados e, na grande maioria, assassinados pelas forças dominantes. Nesse letal período, instalou-se a Inquisição Espanhola, e a noite medieval, que se supunha haver desaparecido, prolongou as suas trevas pelos séculos seguintes em aberrações inimagináveis. A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis, incluindo-se o empalamento, a roda, a tortura da polé e tudo quanto de hediondo a mente humana pode conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, as crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separadas para sempre dos seus pais. Os homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos e doentes vilmente mortos após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e de sua doutrina. Olha só as aberrações que já aconteceram em nome de Jesus, né? Subitamente, num pequeno intervalo entre uma e outra frase, vimos lágrimas nos olhos do mentor e percebemos-lhe a voz embargada pela emoção, o que ampliou a nossa sensibilidade. As onomatopeias da natureza estavam saturadas de fluidos felizes que nos revigoravam e banhavam a região, renovando as energias dos habitantes, àquela hora adormecidos, na sua grande maioria, na intimidade doméstica. Ao longe, Selene esparzia o seu véu de prata e as folhas das árvores fremiam ante a brisa delicada. Continuando, o nobre orientador esclareceu: é perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração o campeonato da perversidade ainda guardem da nossa conduta uma lembrança inditosa em razão de se haverem atirado aos despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior, onde passaram a hominizar-se, edificar os seus redutos, hoje transformados em regiões quase infernais, embora a sua transitoriedade, onde urgem planos de destruição do pensamento cristão na Terra. Ou seja, porque os dito cristão, né, nessa era medieval, utilizavam em nome de Jesus torturas, mortes, como eu falei no vídeo passado. Expulsavam pessoas, matavam pessoas, violentavam mulheres, né? Os velhos eram usados até a última gota de sangue, né, que ele pudesse produzir algo, fazer alguma coisa, amando da Santa Igreja. Então, de tanto essas pessoas utilizarem o nome da Igreja, o nome de Deus, o nome de Jesus, em prol da maldade que eles causavam a outros, esses outros que foram vítimas de tanta maldade, se revoltaram contra a Igreja, contra Deus, contra Jesus, e criaram, assim, um mundo infernal entre eles, né, através do pensamento. Lembra que a gente já falou aqui que o pensamento plasma, né? Aquilo que você pensa já acontece. Então, de tanto ódio, de tanto sofrimento, eles passaram a criar ali, plasmar um estado infernal de consciência, onde eles se revoltavam contra Deus, contra Jesus, com coisa que Jesus e Deus têm alguma coisa a ver com essas atrocidades que eram humanas, não era de Deus. Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade. Transformam o dízimo no que oportunamente foram as indulgências. Ou seja, hoje o que é dízimo na igreja, que é uma das coisas que eu sou contra, eu, Patrícia, né? Não respondo por mais ninguém, respondo por mim. Eu acho que Jesus não veio aqui pedir dinheiro para ninguém. Ele não veio aqui pedir ouro para ninguém, não veio pedir terreno para ninguém. Então, as igrejas que se estruturam, né, que crescem tanto, em nome de Jesus, em nome de Deus, tinham que rever essa situação. Porque assim como até hoje existem pessoas revoltadas com a igreja, revoltadas com Jesus e Deus, por conta dessa mentira, né? Porque você não precisa pagar para ir para o céu, você não precisa pagar para se tornar uma pessoa melhor. Não é dando dinheiro para a igreja que a sua vida vai ser abençoada. A igreja é administrada por homens, e esses homens não são santos. Infelizmente, grande parte dessas pessoas que dirigem
São as pessoas mais necessitadas de Deus e de Jesus. Não são seres angelicais, são homens cheios de falhas. Então, se uma religião quer dinheiro e precisa de dinheiro, lógico que todo mundo precisa, como é que você vai abrir uma porta? Lá tem que pagar água, luz, um telefone, lá tem que fazer uma reforma, lá vai precisar de banco, né? Vai precisar de uma pintura. Então, se você está afim de abrir algo, né, em nome de Deus e Jesus, tem que ter a consciência de que vai ser necessário agir de uma forma honesta com as pessoas. Né? Olha, turma, nós precisamos pagar a conta de água todo mês, a conta de luz todo mês. Então, faz uma cantina lá dentro, vai vender coxinha, vai vender pastel, vai vender lanche, né? Vende livros, Bíblia, mas que seja na honestidade. A partir do momento que você tem um comércio ali dentro daquele estabelecimento, o lucro daquele comércio é para pagar uma água, para pagar uma luz. Ou então faz um bingo beneficente, faz uma rifa, né? Mas não ficar nessa de dízimo, que a pessoa é obrigada a dar ali parte do salário dela todo mês. Eu tive uma sogra, a mãe do meu esposo, né, o pai do meu filho, e a minha sogra, a minha ex-sogra, ela foi proibida de entrar na igreja. Teve um tempo que ela ficou proibida de entrar na igreja que ela frequentava, porque o carnê dela estava em atraso. Eles dão carnê para pagar. Esse dízimo é dado, tem algumas igrejas como essa que ela frequentava, que eu não me recordo qual era o tipo, mas era um carnê. Se o carnê estava em atraso, o fiel não podia assistir um culto. Pô, peraí. Eu duvido que Jesus fecharia a porta de qualquer estabelecimento por falta de pagamento. Então é uma questão de consciência. Muitos têm assim na ponta da língua a resposta, né? Não, a gente está ajudando a igreja porque a gente precisa manter o pilar, né? Dessa religião voltada para toda para a honra e glória do Senhor. Então assim, eles usam palavras convincentes, eles fazem uma lavagem cerebral, né, cerebral nas pessoas de uma forma que elas ficam totalmente zumbi, elas respondem automaticamente, né, o porquê que elas pagam aquele dízimo. E isso é uma questão de você refletir. Peraí, eu fui numa outra igreja, que eu tive um namorado que era de uma igreja evangélica, mas ela não era tão rigorosa como eu vejo as outras assim. Lá tinha música ao vivo, de vários tipos de ritmo de música que a molecada tocava, e era muito alegre, o culto era muito alegre, não é aquela coisa de ficar sentado, ouvindo, né? Não, era mais ativo. Só que chegou no final, vinha urnas, passava urnas em cada corredor. E as pessoas despejavam nas urnas envelopes com dinheiro dentro. Então, mas ninguém tá vendo quanto você coloca, se é 1 centavo lá dentro ou se é 10 mil. Não interessa, mas o que eu achei interessante é que todos deveriam colocar o envelope. E fica aquela coisa de um olhando para a cara do outro, do tipo, tem que colocar, né? Que se você não colocar alguma coisa ali, você é infiel. Você não está sendo verdadeiro com Deus. Então, eu adorava aquela igreja. De verdade, eu gostava de frequentar. Mas quando eu chegava nessa hora, eu olhava para a cara do namorado com quem eu estava e falava para ele assim, meu, você está passando por uma pindaíba lascada. Como é que você vai colocar dinheiro aí todo final de semana? Não faça isso. Eu vou colocar aqui 10 reais, não vai me fazer falta. Só que às vezes faltava esses 10 reais para ele comer pão durante a semana. Ele estava passando um período bem ruim mesmo. Então, assim, tem pessoas que tiram da onde não tem para dar. E quando se sentem traídos, porque aí quando cai, né, o conhecimento, quando você realmente vê que aquilo ali é furada, aí as pessoas se revoltam. E quando vem essa revolta, é onde eles se afastam da igreja, onde eles passam a não acreditar mais na igreja. A igreja em si, seja ela qual for, eu estou falando igreja, mas seja a religião que for, né? Ela é uma forma de você se religar com Deus. Religião significa religar, ou seja, manter-se ligado com Deus. Porque dentro de casa, eu tenho fé, mas a sua fé é tão pouca que muitas das vezes você não movimenta ela. Você pode conversar com Deus o tempo todo, mas você conversa?
Você vai tomar banho, você fala com Deus. Você vai dormir, você fala com Deus. Você vai cozinhar, você fala com Deus. Você vai passear, você pede proteção a Deus. Quando você volta, você agradece porque nada de ruim te aconteceu. Então, assim, a gente tem pouca fé. Jesus dizia isso, homens de pouca fé. Então, é necessário que a gente faça isso, que a gente converse com Deus o tempo todo, mas que a gente vá em algum lugar para reforçar, para religar essa fé com Deus, né? Então, o que eu vejo é assim, as pessoas abusam da boa vontade do próximo, abusam da fé do próximo, de forma que esse próximo depois desiste de religião. Tive um amigo também que frequentou tudo que é tipo de religião. Budismo, Seixonoe, espírita, umbanda, foi para o evangélico, foi para a católica. No final das contas, tão inteligente, sabia tanta coisa, mas falou, eu não acredito em mais nada. Porque aonde eu fui, tinha movimento de dinheiro. Me cobravam para eu ter fé, me cobravam para eu sentar ali e fazer uma oração. Então, essas indulgências do passado que hoje se tornaram dízimo, é para a gente ficar com a orelhinha em pé mesmo. Né? Quando eu fui para o centro espírita, eu era católica. E um senhor me parou no meio da rua e falou assim, olha, você precisa ir para o centro espírita. Eu falei, nossa, esse homem deve ser doido, né? Porque eu sou católica. Por que ele me parou no meio da rua sem me conhecer e mandar eu ir para um centro espírita? Aí ele falou assim, você tem que ir num centro espírita onde não cobra nada, onde não mexa com dinheiro. Porque eu, naquela época, aos 16 anos, eu já não aceitava isso. A igreja católica também passava sacolinha. Todo final de missa era sacolinha. Passava um por um. E aquela sacolinha, quando vinha na mão da gente, a gente ficava sem graça porque o outro colocou dinheiro. Então você também tinha que colocar, né? Essa questão ela é muito delicada, mas a gente tem que parar para pensar, raciocinar, né? O que eu estou fazendo aí? É diferente de eu ir lá e dar minha mão de obra. Eu sou pintor, então eu vou lá e me ofereço a pintar. Eu tenho dinheiro para comprar uma lata de tinta, eu vou lá e ofereço essa lata de tinta, tá aqui. Tudo que me pedem, eu evito essa história de dinheiro. Ajudar com dinheiro eu evito, só se não tiver mesmo jeito. Porque o ideal é você não ajudar com dinheiro, a não ser que seja algo muito extremo. Vai, de repente, um vento carregou o telhado lá do centro espírita com o qual eu frequento. Aí no caixa não tem dinheiro suficiente para poder fazer essa reforma e é urgente, que senão os trabalhos da casa vão ter que ficar suspensos. Aí sim, aí é um caso urgente que você vai lá e doa o quanto você pode. Né? Não é questão de dízimo, é questão de ajudar, colaborar para que aquele telhado seja reformado. Mas isso são casos assim tão difíceis de acontecer. As pessoas têm a manutenção. E à medida que lá no meu centro mesmo, eles vendem livro, eles têm a cantina, lá tem o brechó, que são roupas velhas, né, que as pessoas fazem doação e eles vendem a preço bem bacana. Aí eles conseguem, com esse tipo de evento, as feirinhas de livro que eles fazem, eles conseguem ir levando o centro. E não é um centro assim tão simplesinho, não. Ele é bom, ele é bem acolhedor. Então, a administração do meu centro, eu bato palma. Falo, nossa, eles não pedem dinheiro, eles não pedem esse negócio de colaborar com sacolinha, com envelope, nada disso, não. E Jesus disse, né, que ele não veio para ser vendido. Onde já se viu, né? Você ficar vendendo Jesus aí. Não é assim que funciona, não. Ai, desculpa, gente, eu tive uma noite assim que só Jesus. Eu não consegui dormir direito essa noite, eu tô capengando de sono aqui. Mas eu prometi que eu ia fazer a leitura, eu vou fazer. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos, que desejam comprar o reino sem que operem a íntima transformação de conduta para melhor. Amplia-se a área das licenças morais que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade desses dias. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns dos seus membros, sacerdotes prelados, vivendo uma conjuntura muito aflitiva, além do poder temporal de que desfruta há mais de 17 anos. Então, essa questão também da Igreja Católica, o padre não pode casar. Por que o padre não pode casar? Pelo menos na parte de história que eu estudei, né, que eu sou formada, mas meia boca, né, que eu não exerci por tanto tempo a história.
Eu vim logo para Fundamental 1, então a gente não trabalha esses temas assim. Mas o pouco que eu sei de história que eu me formei é que os padres não eram casados, não podem casar, porque a Igreja Católica ela tem que ser forte, né, economicamente falando. Então, os terrenos que a católica consegue, né, seja por doação do governo ou pela compra do terreno, né, aquilo ali pertence ao Vaticano. Todas as igrejas católicas, elas se juntam e vai para o Vaticano. Se você vê, a parte do Vaticano é toda em ouro. As igrejas antigas são todas em ouro. Pintura ouro ou os monumentos, as obras de arte que tem dentro da igreja, é tudo pintado a ouro, tudo feito a ouro, de tanta riqueza que vai acumulando. Aí ela tem toda essa riqueza. Se o padre daquela igreja casa, então o que acontece? Deus livre e guarde, ele morre, alguém vai ser herdeiro, né? Então, eu não sei por que não era feito pelo menos um documento do tipo assim, o padre abre mão daquela igreja. Ele não vai ser dono da igreja. Ele só vai ser um trabalhador, porque vejam bem, numa empresa, o empregado não vai lá, trabalha. Se o proprietário morre, o empregado não vai adquirir aquela empresa. Ele não vai ser herdeiro da empresa. Então eu não sei por que a católica não pensou nisso antes. Peraí, o padre é apenas um empregado. Ele vai lá e faz o que tem que fazer, mas ele não tem vínculo com a parte monetária aí da igreja, né? Mas, segundo o que eu estudei, os padres não podiam casar por conta de herança, porque as suas igrejas poderiam se tornar herança para os filhos, né? Então, quando o padre não casa, ele fala que não quer mulher, que ele não quer se envolver com ninguém, de início, realmente é um dom daquela pessoa. A gente percebe que ele não se entusiasma com ninguém. Mas com o passar do tempo, nós somos seres humanos. Você acha que não vai aparecer uma mulher bonita, uma mulher viçosa, né? E aí, nesse conflito, porque não pode ter uma relação carnal, eles acabaram aí tendo problemas psicológicos, eu creio eu, né? Uns desvios. Alguns realmente eram homossexuais, mas na cabeça doentia daquela pessoa, naquele conflito da pessoa, pelo menos aqui nós estamos falando da Idade Média, né? Não nos dias atuais. Mas eu creio que eles eram muito perturbados, psicologicamente dizendo, e aí acabavam aí molestando, inclusive, crianças, né? Nos dias de hoje ainda tem muita denúncia a respeito disso, pelo que eu acompanhei algum tempo atrás, mas na era medieval era demais isso daí acontecer, né? Porque até eles tinham aquela parte do castigo corporal, que eles davam chibatada nas costas, né? Devido aos maus pensamentos que eles tinham. É complicado. A vida de um padre, né? De um cara que está afim de seguir a religiosidade sem a vida aqui fora, sem uma vida social e familiar, a vida deles deve ser conflituosa mesmo, porque nenhum ser humano nasceu para ficar sozinho, né? Todos nós precisamos de companhia, precisamos de ter alguém para um carinho, para fazer as coisas juntos, para socorrer, para ser socorrido, né? Bom, eu vou parar por aqui, mas a gente vê que, em resumo, né, que os problemas lá atrás ainda têm consequências até hoje, né? Pessoas descrentes hoje, porque lá no passado não foram bem acolhidas, principalmente pela religião, né? A religião, ao invés de fazer o papel de trazer os fiéis para Deus, pelo contrário, devido à discriminação, devido à perseguição ou outros motivos, acabaram se afastando de Deus, hoje causando aí um numeroso, né, uma numerosa quantidade de espíritos revoltados, violentos e que não aceitam Jesus, justamente porque passaram por todo esse processo. Então, quando você conversar com uma pessoa que ela nega Cristo, que ela nega Deus, o nosso Criador, não fique com raiva dessa pessoa. Tenha o olhar diferenciado para que você possa conseguir o que ninguém conseguiu até hoje: acolher, trazer para si, trazer para perto de você. Depois que você conseguir acolher, aí você mostra
quem é Jesus para essa pessoa, de uma maneira branda, tranquila, de uma maneira que realmente toque o coração dessa pessoa, para a mudança dela, né? Não adianta querer impor, ela vai ter que entender, compreender, sentir Jesus. Por isso que tem tantos aí que falam, Deus me tocou, Jesus me tocou. E realmente toca, não é de se duvidar, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã a gente continua.